Amigos da Local TV, canal 25 na NET, estamos aqui para uma nova edição do programa Cenário. E hoje, para a alegria e surpresa dos nossos telespectadores, nós estamos no Parque Tecnológico, um núcleo da inteligência sorocabana, uma construção muito bonita, prédios assim bem estruturados que fazem antever, e a gente fala isso com muito orgulho, a Sorocaba do futuro, Sorocaba tecnológica. E aqui nós encontramos um sorocabano dirigindo a Inova, que é uma organização social que cuida dos projetos aqui desenvolvidos. Nós estamos falando aqui com Pedro Ângelo Vial. Pedro, obrigado pela sua presença aqui conosco. Aliás, obrigado por nos receber aqui em sua casa, né? Nós estamos aqui no Parque Tecnológico e colocamos a nossa televisão à sua disposição. Muito agradecido, é uma honra, um privilégio recebê-los aqui, mas permite-me uma correção. A casa é sua, como é de todos os cidadãos e cidadãs de Sorocaba. O parque é propriedade, digamos assim, física e afetuosa de todos nós, ou seja, então ele pertence à comunidade, você está dentro da sua própria casa, então fique à vontade. Tá ok, obrigado. Então conte como é essa nossa casa. Perfeito. Faz uma visão assim, bem prática para o nosso telespectador. O que é a Inova e qual é o papel dela dentro do Parque Tecnológico? Muito bom. Um pouquinho de história que antecede a isso. Sorocaba teve a proposição, já há alguns anos atrás, de juntar esforços de pessoas que estavam tentando desenvolver novas tecnologias, mas ainda não contavam com o espaço apropriado para isso e também com os recursos financeiros. Uma grande empresa que tem recursos grandes e que pode investir em ciência e tecnologia dentro do próprio âmbito da empresa é uma coisa. Uma outra coisa é um jovem que tem uma ideia boa e que, por falta desses recursos, dificilmente conseguirá levar essa ideia de produto ou serviço até a fase de protótipo para teste. Certo. Então, muitas iniciativas que poderiam prosseguir acabam morrendo. Aí surgiu a ideia, então, das incubadoras, ou seja, seriam instituições que recebem as pessoas que têm novas ideias e, como o próprio nome diz, incubam, dando suporte logístico, noções de contabilidade, de gestão de projeto. Um apoio assim. Um apoio nessas coisas que fazem parte de um período de pré-industrialização e de pré-criação de uma eventual empresa que vá fabricar, comercializar aquele produto ou, no caso, um serviço também. Então começou a surgir incubadoras em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Sorocaba teve a sua primeira incubadora e a partir daí a proposição começou a ficar um pouco mais ampla, ou seja, no sentido de que o Brasil, e especificamente Sorocaba, a exemplo de outras cidades em outras nações do mundo, poderia e deveria ter um parque tecnológico que fosse o polo concentrador e, ao mesmo tempo, irradiador de educação, cultura, ciência, tecnologia, que são os 4 pilares que levam à inovação. Certo. A inovação é a mãe de todo o progresso, ou seja, desde a invenção da roda, que presume-se tenha sido na pré-história, mas teve sua primeira aplicação prática possivelmente naquelas bigas que eram usadas pelos assírios. Eram rodas quadradas antigamente? Antigamente, não sei se eram quadradas, hexagonais. Eu sei que uma grande invenção que revolucionou o mundo. Certo, né? Certo. A inovação nasceu de uma determinada necessidade e alguma ideia que alguma pessoa brilhante teve. E ao longo dos séculos, claro, foram surgindo outras ideias que se transformaram em realidade. Eu fico imaginando, às vezes, quantas ideias fantásticas ainda não se transformaram em realidade por falta, justamente, de existir um núcleo aglutinador e, posteriormente, irradiador dessa tecnologia. Aí, Pedro, só uma colocação.
A presença do parque ao lado de um complexo industrial que se formou aqui em torno da Toyota é proposital ou foi uma questão? Eu imagino que tenha sido proposital na época já do governo Lippmann, né? Isso. Que antecedeu o governo do Antônio Carlos Panunzio. E nessa época havia necessidade de que Sorocaba tivesse uma nova zona industrial, certo, que seria a zona industrial do lado norte da cidade, porque a nossa zona industrial hoje, que é um grande sucesso, já está bastante ocupada. E a maioria que é do outro Panunzio. Exatamente, desde o pai do Tony. E essa outra área é uma área que, e continuada pelo Tony 25 anos atrás, quando foi prefeito pela primeira vez. Exato. Deram um grande impulso, ambos, pai e filho, à nossa zona industrial, que é uma grande realidade e que transformou bastante. É uma bonita zona industrial, né? Dúvida. Bem organizada. É gostoso passar por lá. Bonito. As fábricas são bem montadas, são bonitas. Exatamente. E a economia local, claro, se beneficiou muito disso. Mas aqui a ideia do parque, então, voltando um pouquinho, foi para que se fizesse numa zona industrial um parque tecnológico que aglutinasse a incubação de jovens, mas não tão jovens, que têm grandes ideias e queiram colocá-las em prática e tenham um ambiente onde eles possam ter o apoio de uma universidade e apoio de outras empresas que aqui estariam, que podem se interessar por aquela ideia, ou seja, um local de encontro do pensamento inovador e da realização inovadora, onde a presença da universidade é vital, a presença das empresas é vital e a presença dos incubados é vital. Essas coisas todas colocadas dentro do mesmo cadinho, não é? Dão uma liga extraordinária. Isso é comprovado pelo sucesso da maioria dos parques tecnológicos mundo afora. Eu não conheço um exemplo de parque tecnológico que não tenha sido bem sucedido até hoje. Pode ser que seja ignorância da minha parte. Então, a ideia foi criar este centro aglutinador e irradiador de inovação, juntando esses três pilares. Aí vem o detalhe, por isso que a gente chama da hélice tripla, que nem é o símbolo da Inova. É o poder público, a universidade e a empresa. Essa hélice que forma a alma mater daquilo que é um parque tecnológico. Bom, os resultados dessa hélice, do trabalho dessa hélice, a gente vai tratar no próximo bloco. Perfeito. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida a conhecer mais a respeito do Parque Tecnológico e da Inova. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está ouvindo o engenheiro Pedro Ângelo Vial falando a respeito da Inova. Nós estávamos conversando sobre os primeiros sucessos, as primeiras conquistas do Parque Tecnológico e da Inova. Você podia dar uma posição do que representa a Inova, o que é a Inova e o que é o Parque Tecnológico? Perfeito. Complementando aquilo que nós tínhamos conversado no bloco anterior, quando foi então concebida a ideia do parque, num momento muito feliz para Sorocaba, dentro de uma zona industrial, de uma nova zona industrial, reservada uma área
bastante significativa, aonde se tomou grande cuidado de se preservar também uma grande área para a área de biodiversidade, que é maravilhosa e que cerca aqui praticamente o parque. É um elemento a mais dentro do projeto. Dos 1.800.000 metros quadrados que compõem toda o complexo Parque Tecnológico de Sorocaba, 600.000 e poucos foram reservados para o Parque de Biodiversidade. Dentro desse conceito que foi feito do parque, foi feita uma concepção de duas empresas atuantes. Uma que seria a empresa municipal Parque Tecnológico Sorocaba, que é a empresa que pertence ao poder público, pertence ao município, não é? Fazendo uma analogia, semelhante URB, semelhante SAI, mais ou menos no mesmo esquema, mas que é detentora do ativo Parque Tecnológico, ou seja, deste prédio inicial central, onde nós concentramos laboratórios das empresas e universidades que já estão aqui e também agora a incubadora, que uma das primeiras medidas que eu tomei junto aos colegas foi trazer a incubadora que ocupava um prédio de Sorocaba para dentro do parque. Certo. E ela já está agora aqui também. Muito bem. Houve esse conceito de se criar uma empresa municipal, que é a empresa que detém os ativos e que faz os acordos de concessão de áreas, sejam internas e externas, com as universidades e empresas que desejem se instalar aqui. Então o parque é uma unidade pública. É uma unidade pública. Repartição pública. É uma empresa. Uma empresa pública. Chama-se Empresa Municipal empresa pública. Parque Tecnológico Sorocaba. Certo. Como a empresa municipal, como uma empresa que pertence ao poder público, tem que sujeitar-se a determinadas normas que são usuais no município, no estado e no Brasil, às vezes isso pode gerar uma certa lentidão em algumas tomadas de decisão relativas ao problema da inovação. Com isso, foi idealizado que haveria uma outra empresa que foi criada, que é uma organização social privada, sem fins lucrativos, que é uma agência de desenvolvimento de Sorocaba, ao qual se deu o nome Inova, muito apropriado, Inova Sorocaba, que, por ser uma entidade privada e por ser uma organização social, tem a agilidade suficiente para que possa fazer a gestão da inovação dentro do parque. Ou seja, ela trabalha absolutamente em sintonia com a empresa municipal Parque Tecnológico, cada uma tem o seu presidente e seu diretor, mas a ideia agora é de que cada vez mais elas falem a mesma língua, é necessário que seja assim, cada uma delas com as suas funções bem definidas, a empresa municipal tomando conta desse grande patrimônio de nós sorocabanos, que é o parque, em total sintonia com a Inova, que é contratada pela empresa Parque para fazer todo o trabalho de atração de empresas, universidades e desenvolvimento da inovação aqui dentro. Então, na verdade, além de serem empresas irmãs, uma municipal, outra privada, organização social, sem fins lucrativos, claro, porém que deve gerar superávites financeiros para poder justamente investir cada vez mais nisso e mais ainda, ficar cada vez mais autossustentável no sentido de diminuir a parcela de investimentos públicos. Quanto mais investimentos privados houver, menos investimentos públicos precisa. Então, essas duas empresas trabalham praticamente, além de serem empresas irmãs, uma é cliente da outra, ou seja, a empresa Parque é o maior cliente da Inova. Pedrinho, e quantas empresas já tem aqui Nós no estamos parque? Com cerca de 12 empresas já, e de porte médio e grande. Algumas delas desde o início. Vale a pena lembrar que o nosso parque é bastante jovem, ele foi inaugurado há cerca de 2 anos e meio atrás, e nesses 2 anos e meio já conseguiu atrair praticamente 12 empresas, são 8 universidades, não é? E um número de praticamente 10 incubados. Todas as universidades aqui de Sorocaba estão nos honrando com a sua presença aqui, e todas elas atuando, algumas em determinados campos, outras em outros, mas todas elas atuando, e inclusive universidades que vieram de fora. Recentemente nós fizemos agora, todas elas aqui nesse primeiro complexo, que é a meia-lua do prédio principal, que ainda
conseguiu abrigar isto. Graças a Deus, daqui a pouco nós vamos estar com uma tremenda falta de espaço. Tomara, e, portanto, se Deus quiser. E já temos indícios disso, e daí nós vamos programar cada vez mais a atração de empresas para laboratórios externos, que existe uma grande área externa, e aí a gente não pode, é claro, concentrar nesse prédio tudo. Recentemente, o prefeito Panunzio inaugurou com o presidente da Scania e com o diretor da Escola Politécnica e com o senhor embaixador da Suécia, o primeiro laboratório externo, que é um convênio entre a Politécnica, a USP e a Scania, para desenvolver alta tecnologia na análise de fluxo de ar na câmara de combustão de motores diesel, e que vai, no momento que for sacramentada e certificada aqui no Parque Sorocaba, ser utilizada em todas as fábricas mundiais da Scania, que é uma empresa multinacional. Então, uma tecnologia que está sendo desenvolvida aqui no parque vai ser aplicada no mundo todo nos motores diesel, reduzindo a emissão de combustíveis, proporcionando ao fabricante um desempenho maior e mais econômico dos seus veículos. Isso é um primeiro exemplo prático já bastante interessante. Pois é, esse exemplo que você nos deu, ele tem assim uma conotação internacional, Sim. né? No próximo bloco nós vamos falar sobre as conotações mais do nosso quintal, da nossa cidade. Com o maior prazer. Pois não. Vamos para o intervalo rápido, voltamos logo em seguida. Nos aguarde. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o engenheiro Pedro Ângelo Vial, que já conhecemos de longa data pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na área da defesa, né? Que você começou, e né? Depois energia eólica. E depois energia eólica. Eu fiquei 20 anos aqui em Sorocaba com a Rubem. Exatamente. Nós falamos sobre essa grande conquista assim, na área até internacional, né? Do desenvolvimento de pesquisa. E efeito direto para Sorocaba, para o desenvolvimento de Sorocaba. Isso aqui vai ser uma alavanca poderosa, né? Sem dúvida. E já está sendo, graças a Deus. A maioria das universidades aqui presentes e a maioria das empresas já estão num estágio bastante avançado de produtos e serviços que já estão refletindo na vida da população. Por um lado, o parque tem uma conotação educacional muito grande, porque nós estamos recebendo visitas de todas as escolas, desde o primeiro isso grau. É interessante, né? Todas as visitas, para incutir desde a mais tenra infância o amor pela ciência, pela tecnologia, pelo estudo, pela vontade de inovar. E isso é uma característica de todos os parques que têm sucesso no mundo afora, que tem mais sucesso no mundo afora. Cuidando do futuro. Cuidando do futuro, que realmente é a coisa mais importante que nós mais temos. importante. Então, nós pretendemos, até o final do ano, já ter um programa de visitas aqui que cubra todas as escolas da região, não só Sorocaba, nós estamos falando também o parque como indutor da inovação para toda a região metropolitana de Sorocaba, os 26 municípios que compõem. Isso para nós é muito importante. O parque é de todos nós da região metropolitana e as outras cidades, nós precisamos que esses benefícios atinjam a todas elas, como ao Estado, ao país e eventualmente exterior. Mas voltando um pouco mais para a nossa casinha, né? Carinhosamente a nossa Sorocaba e as cidades irmãs em torno, além do fator da promoção educacional, existem já outros resultados, como, por exemplo, desenvolvimento de características de cidade inteligente, que é um conceito pelo qual
São feitos estudos para minimizar o impacto do trânsito na vida do cidadão, tornando a cidade cada vez mais humana. Redes informáticas com acesso rápido para todos os cidadãos, uma informatização inteligente do setor, com benefícios, como eu disse, na parte do tráfego, na parte de segurança pessoal, fazendo aquilo que o prefeito Panunzio, com muita propriedade, chama de uma blindagem, um escudo protetor da comunidade, através de sistemas de monitoramento altamente inteligentes. Muitas das empresas e universidades que estão aqui, cada uma delas tem uma parcela desse trabalho, e que cabe a nós, em Nova, modestamente, ser o catalisador disso e fazer com que todas possam trabalhar no sentido, e dar a elas o apoio para trabalhar no sentido de que esses resultados apareçam o mais rápido possível. E existem outras coisas também que afetam diretamente a nossa comunidade, mas tem, a exemplo do laboratório externo que eu citei, conotação universal, que é, por exemplo, a manufatura de próteses ortopédicas através de sistemas tridimensionais, em que no exato momento que está sendo feita a cirurgia, fabricada a prótese, de maneira que ela possa ser colocada exatamente no mesmo tamanho, praticamente ao mesmo tempo. É uma prótese feita exclusivamente, ou seja, absolutamente perfeita para aquilo que é a necessidade daquele específico paciente. Não é preciso pegar uma série de próteses e depois que está operando o paciente falar, olha, vamos pôr uma um pouquinho maior, um pouquinho menor. Já vem uma coisa bastante fabricada na hora. Então, esse é um exemplo que atinge, claro, a área de saúde, e com um impacto muito grande. Para você ter uma ideia, Sorocaba, os Estados Unidos, agora estou falando de Sorocaba como Brasil, Sorocaba, Estados Unidos e Alemanha são os únicos 3 países que já estão nesse estágio. No caso dos Estados Unidos já está em operação normal esse tipo de prótese. Na Alemanha está se obtendo certificado das autoridades locais de saúde, e no Brasil a gente pretende que essas empresas e universidades que estão trabalhando nisso já tenham os resultados aprovados pela Anvisa, né, pela nossa Associação de Aprovação de coisas, remédios e coisas relacionadas à saúde, seguramente, se Deus quiser, até o final deste ano. Quer dizer, então a parte de segurança do cidadão na cidade inteligente, de uma logística mais adequada, da informatização desde as escolas primárias a todo cidadão, numa cidade realmente que esteja conectada entre si com o mundo. O trânsito melhor e mais monitorado. Monitoramento de epidemias, como está sendo feito agora, com esforço brutal da Prefeitura e de todos os servidores públicos para se vencer essa epidemia, e que precisa do apoio de toda a população. Enfim, uma série de produtos e serviços que seguramente em poucos meses já estarão dando resultado para a população. E nos anos que virão, com certeza esse fator será multiplicado. Quer dizer que Sorocaba, então, que teve o ciclo dos bandeirantes, dos tropeiros, da industrialização, hoje está se preparando, está entrando num novo ciclo importante de desenvolvimento? É o ciclo da inovação. Você pode garantir isso ao nosso povo? Mas não tenho dúvida. Sorocaba tem universidades da melhor qualidade. Não digo isso porque elas nos honraram com sua presença aqui. Todas elas são de altíssimo nível. Todas elas são referências. Todas elas estão preocupadas com o ensino particulares e públicas, né? Particulares e públicas, as escolas municipais com um corpo de gente dedicadíssima. Tivemos recentemente um convênio aqui, um seminário aqui, onde foi introduzida a parte digital nessas escolas. O prefeito Panunzio, a Secretaria de Saúde, tem feito esforço enorme e muito bem sucedido nesse campo. As escolas de nível básico e intermediário, sejam as públicas, municipais ou estaduais, e as escolas privadas, têm realmente um nível muito elevado. Sorocaba é muito abençoada nesse sentido. Tem uma administração séria que está buscando com todas as forças o melhor para o município e para a região metropolitana. Tem um povo extremamente trabalhador e extremamente voltado por ter amor por Sorocaba, voltado ao progresso da cidade. Tem todos os elementos daquilo que a gente chama alma mater para dar certo. Agora, tem uma inteligência muito grande
as empresas que aqui estão, sejam aquelas que foram originadas em Sorocaba, sejam aquelas que vieram de fora, estão realmente cada vez mais colimadas em gerar produtos e serviços inovadores. Então, a cidade que se destacou no passado como porta de entrada das bandeiras, porta de saída das bandeiras para o descobrimento de novas terras para o Brasil. Depois, a primeira cidade que teve uma aciaria, ou seja, uma usina de aço, que foi a fábrica de aço de Ipanema, introduzida por Dom Pedro I. Não esquece da Feira de Moar, hein? A Feira de Moar, que é uma coisa que uniu Sorocaba ao resto do Brasil. Até hoje eu fico conhecendo gente no Nordeste e no Norte que se refere a Sorocaba. Perguntem as feiras de Moares. E as feiras de Moares, né? E abriu realmente Sorocaba para o Brasil, e para inclusive a Argentina, Uruguai, onde tinha esse comércio dos Moares. Depois um ciclo de industrialização têxtil muito, muito forte, depois uma diversificação maravilhosa, porque a cidade que tem indústrias diversificadas, se uma desses setores não está bem, os outros compensam e o impacto para a cidade é menor. Na época do problema com as indústrias têxteis, foi uma comoção em Sorocaba. Então, para evitar esse tipo de coisa, a cidade fica blindada com uma edificação grande. Verdade. Agora, o importante é que, dentro disso tudo, existe hoje uma consciência que cabe ao Parque Tecnológico Inova difundir em toda a população de que não basta estar fazendo bem o arroz com feijão. Agora nós temos que pensar também no arroz com feijão do futuro, mais produtivo, mais nutritivo, e isso só se faz com inovação. E a inovação só se faz se houver educação, desde o primário, muito de boa qualidade, cultura. Cultura, quando eu digo, não é a pessoa saber de cor o nome de cada pintor famoso. É cultura no sentido de, culturalmente, as pessoas estarem unidas naquele ideal inovador. Desenvolvimento da ciência e tecnologia e, consequentemente, a inovação. Muito bem. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação aqui em nosso programa. Foi muito interessante. Aliás, foi um banho de positivismo, né, que você deu a Sorocaba. E nós esperamos que você tenha um sucesso absoluto no desenvolvimento, na direção desse grande segmento que Sorocaba conta muito com ele. Eu que agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram. Fico muito feliz em estar com vocês e espero sinceramente com todo o entusiasmo que eu ainda tenho de adolescente, né? Embora já não tão adolescente fisicamente, eu espero sinceramente dar uma modesta contribuição, porém uma contribuição efetiva. Isso já para mim é altamente gratificante. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Cenário. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana.